E aí, pessoal querido, tudo bom? Vamos começar a semana 11, tá? Semana 11. Então, olha, pessoal, a semana passada, terminou agora, né, no sábado, eu postei para vocês, está lá ainda no meu Instagram, eu postei a revisão de Páscoa. Foram 150 questões resolvidas, tá? E pelo WhatsApp, para quem me pediu, eu mandei questão de titulação, mandei questão de uma ficha maravilhosa de funções inorgânicas completas, com exercício, com gabarito. Mandei outras questões de diluição e mistura. Então, mandei um material bem vasto para todo mundo se divertir. Essa semana, a partir dessa semana, vou começar a mandar um material de revisão das 10 semanas, tá? Então, 10 semanas de química já com radioatividade. Então, quem tiver interesse, é só me marcar no Instagram e eu mando, tá bom? Então é só me marcar no Instagram e eu mando. Então bora, pessoal, bora fazer. Por que eu tô pedindo isso? Pra gente poder fazer uma corrente, entendeu? Para que as pessoas comecem a ver que tem esse material e que venham atrás e que a gente possa fazer com que mais pessoas tentem se estimular. Então vamos se estimular, vou mandar, vou fazer as questões, são questões bem interessantes, todas com gabarito e ou resolução, tá? Hoje a gente começa um assunto que é fundamental, radioatividade. Então, quando a gente termina a parte de funções orgânicas, a gente vai para a radioatividade, passa um mês aqui em radioatividade, depois volta, aí já vai ver isomeria, já vai ver os efeitos químicos, as reações e os polímeros, e aí, pessoal, quando a gente menos esperar, já está na faculdade, tá? Então vamos lá, vamos se animar, tempos difíceis, todo mundo está vivendo esse momento, né? Imagina as pessoas que são do grupo de risco, imagina a nossa família, né? Nossos pais estão. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Eu sei que é um lugar comum, mas é verdade. Então, pessoal, marca aí a aula no Instagram, tá? Gustavo B. Holanda, e eu vou começar a mandar a revisão das 10 semanas. É a chamada revisão 10 de Química, tá bom? Então, vamos embora. A gente hoje vai estudar radioatividade. Então, olha, para estudar radioatividade, a gente primeiro tem que entender um detalhe. Radioatividade é um fenômeno exclusivo do núcleo. Muito bem. Então, você aí na sua revisãozinha já vai colocar isso. Radioatividade é um fenômeno exclusivo do núcleo. Pronto, Gustavo, entendi. Então, pessoal, falou de radioatividade, esquece a eletrosfera. Você só se interessa pelo que agora? Pelo núcleo. O núcleo do átomo, onde tem prótons e onde tem os nêutrons. Logo, radioatividade é um fenômeno exclusivo do núcleo. Segundo ponto, a radioatividade foi descoberta por quem? A radioatividade foi descoberta por Becquerel, tá? Becquerel, tá? Cuidado, estou dizendo isso porque isso já foi questão de prova de vestibular importante, como por exemplo a prova do ITA, tá? O Instituto Tecnológico da Aeronáutica já perguntou quem descobriu a radioatividade. Aí tu vai dizer, oxe, que besteira. Não, não é tão besteira não. Sabe por quê, pessoal? Muita gente relaciona a descoberta da radioatividade a Marie Curie. E Marie Curie foi a mais importante cientista, tá, das ciências da natureza. Ninguém tem dúvida disso. 2 prêmios Nobel e tal. Mas não foi ela que descobriu. Quem descobriu foi um cara chamado Becquerel. Bom, então radioatividade foi descoberta por Becquerel e radioatividade é um fenômeno exclusivo do núcleo. Então olha aí, pessoal, radioatividade a gente vai ter reações químicas e nucleares, o histórico da radioatividade, o conceito, tipo de radiação, e aí durante todas as nossas aulas vamos ter desintegração, a desintegração natural, a desintegração artificial, os efeitos biológicos e a aplicação da radioatividade, que é sempre uma questão muito comum em prova de vestibular. Seja Enem, seja particulares, seja UPE, tá? Temos que estar sempre ligado na radioatividade. Então, pessoal, vamos lá. As reações químicas ocorrem no que? No átomo, na eletrosfera. Então tem aí, ó, ligar reações químicas. Ocorre quando o material passa por uma transformação
em que sua configuração muda, ou seja, os átomos se rearranjam para formar novas substâncias. Por exemplo, hidrogênio reage com oxigênio e forma água. Então, como nós temos aí o hidrogênio, o oxigênio, e no produto a gente tem o quê? A gente tem a água, que é H2O. Então, houve uma rearrumação. Então, as reações químicas, elas mexem no máximo na última camada. Elas mexem no máximo, elas arranham no máximo os elétrons da última camada. Agora, quando a gente tem um fenômeno nuclear, radioatividade, aí, pessoal, o elemento muda o número atômico, tá? Como ele muda o número atômico, o elemento se transforma em outro. Tá vendo tu? É um fenômeno muito, mas muito mais energético. Muito energético. Envolve uma quantidade descomunal de energia, tá? São os fenômenos nucleares. Então, pessoal, quando eu tenho uma reação nuclear, um fenômeno radioativo, um elemento se transmuta em outro, tá? Eu vou ter, por exemplo, o urânio emitindo uma determinada partícula e virando tório, mudando o número atômico. O número atômico é o número de prótons. O número atômico é a identidade do átomo. Vou fazer aqui uma pequena aspas. O que é um elemento químico? O que quer dizer elemento químico ferro? O que quer dizer elemento químico hidrogênio? Elemento químico oxigênio? Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então, se eu tenho um fenômeno que mexe no número atômico, ele transforma um átomo em outro. Legal? Então, isso é que é um fenômeno radioativo. Então, aí a gente tem a matéria formada por moléculas, moléculas formadas por átomos. O átomo é dividido em núcleo e eletrosfera. Na eletrosfera tem os elétrons, no núcleo eu tenho prótons e nêutrons. São os prótons e os nêutrons que me interessam agora, porque o fenômeno da radioatividade ocorre no núcleo. Aí, pessoal, a gente tem uma imagem do laboratório, né, onde Becquerel descobre a radioatividade. Essa mão aí é a mão da esposa dele, o anel de casada dela, tá? Ela que coloca a mão para fazer o teste. É bom lembrar que todos eles tiveram problemas com radioatividade, mas que, na verdade, eles não sabiam que a radioatividade poderia causar tantos males. Tá bom, pessoal? E aí, essa tela está para você, para lhe mostrar um fenômeno bem interessante. Raio-X não é radioatividade. Raio-X foi descoberto por Roentgen, mas raio-X não é radioatividade. Tranquilo? Raio-X não é radioatividade. Então, o que é o raio-X, pessoal? Raio-X, veja, ocorre entre o cátodo e o ânodo. Por isso que ele não é radioatividade. Porque para ser radioatividade tinha que sair do núcleo. Então, um tubo de raio catódico, o cátodo, que é o polo negativo, após ser aquecido pela passagem de uma corrente elétrica, libera o elétron. Esse elétron sai com uma velocidade elevada e eles são fortemente atraídos pelo ânodo. Então, o cátodo, que é o polo negativo, começa a emitir os elétrons e o ânodo, que é o polo positivo, começa a dizer: vem cá, vem cá, vem cá, tá? E eles começam o quê? A bater no ânodo. Quando o elétron do átomo pertencente ao ânodo recebe a energia, pessoal, oriunda dos elétrons que vêm em movimento lá do cátodo, o que é que acontece? Eles liberam uma quantidade de energia. Essa energia eles não sabiam o que era. Essa onda, essa radiação eletromagnética, aí se chamou de radiação X. A gente chama de raio-X. Então, raio-X não é radioatividade. Aí muita gente me diz: pô, Gustavo, mas não faz mal? Quando a gente vai fazer uma radiografia, não tem que ficar lá com colite de chumbo, etc. e tal. Claro, pessoal, qualquer radiação tem o seu grau de fazer mal, tá? Não precisa ser radioatividade, literalmente, tá? Embora a radioatividade também faça bastante mal. E aqui tem uma tríade bem conhecida: Becquerel, que descobriu a radioatividade, olha ele aqui, Marie Curie, 2 prêmios Nobel, né? Um pela descoberta do rádio, outra do polônio, e o marido dela, Pierre Curie, também ganhou um prêmio Nobel. Lembrando que Pierre Curie
morreu atropelado por uma carroça em Paris. Todos os outros morreram de câncer pela exposição à radioatividade, tá? Então, pessoal, nós temos aí essa introdução, tá? Outra coisa que eu quero falar é uma contextualização. Por exemplo, já caiu em prova, tá? Principalmente aqui na UPE, aquela questão daquelas pulseirinhas de neon, tá? O que é uma pulseira de neon? Aquela pulseira de neon, ela é um tubinho, obviamente, né? Composta por uma ampola de vidro, tá certo? Cheio de água oxigenada e envolto em um bastão de plástico com luminol. Luminol, pessoal, é uma substância que se usa, por exemplo, quando tem um crime, etc e tal, se passa luminol para saber se tem sangue, se tem alguma matéria orgânica ali. Então, um bastão plástico cheio de luminol. Quando a pulseira é dobrada, tá? Você está quebrando a ampolinha de vidro que está ali dentro e misturando as soluções. Quando o luminol entra em contato com a água oxigenada, ele começa a sofrer uma oxidação. E quando ele começa a oxidar, ele emite luz. Essa emissão de luz, através de uma reação de oxirredução, ou seja, de uma reação química qualquer, tá? É chamado de quimioluminescência. Quimioluminescência. E ele emite luz, sem se emitir calor, e a luzinha fica acesa lá. Então, a cápsula de plástico que envolve o luminol da ampola de vidro, a ampola de vidro envolve a água oxigenada, a solução de luminol e algum corante que tem ali dentro. Ao ser quebrado, a reação de oxidação libera a luz que começa a brilhar. Então aquela pulseira, obviamente, não podia ser radioativa. Isso caiu em prova da UPE, tá bom? Então, pessoal, olha aí, ó, Henri Becquerel descobre a emissão de raios pulsal de urânio, sendo o pioneiro, né? Ele é o primeiro, é quem descobre a radioatividade. E Marie Curie descobre o rádio polônio, é a grande cientista do assunto que a gente está estudando, tá? Então, pessoal, lembre-se, também tem aí Rutherford e Thomson. Puderam reconhecer, tá bom? Que essas emissões radioativas eram pelo menos de dois tipos, alfa e beta. Paul Villard descobriu os raios gama. Então, essa minha primeira parte é um histórico. Então, o elemento radioativo, ele emite várias radiações, várias partículas. Então, vamos lá botar um elemento radioativo dentro de uma caixa de chumbo, tá? Com um pequeno orifício, um polo positivo em cima, um negativo embaixo, e a gente vê que o que sai do elemento radioativo, parte é atraído para a placa positiva, logo ele é o que? Negativo, eu chamo de beta. Parte é atraído para a negativa, ele é positivo, eu chamo de alfa, e parte passa direto, eu chamo de gama. Gustavo, só tem alfa, beta e gama? Não. Existem várias radiações e partículas. Então, o que é radioatividade? Pronto, agora vai começar a aula. Começou a aula. Vou botar o óculos de novo. Começou a aula. É a capacidade que alguns elementos têm de emitir radiação e partícula. Tá? Gustavo, vamos começar. Todo elemento é radioativo? Lógico que não. Tá? Nem todo elemento é radioativo. E quando ele é radioativo, o que é que acontece? Ele sofre uma quebra, uma transmutação, tá? Liberando radiação e ou partícula. Aí eu posso lhe perguntar, e por que o cara é radioativo? A minha pergunta de agora. Tá por aqui, ó, pessoal. Para que um átomo seja radioativo, lembre-se que radioatividade é um fenômeno do núcleo. Então eu tenho que olhar a estabilidade do átomo, que está ligada diretamente à relação entre o número de nêutrons e o número de prótons. Ele nem pode ter muito próton, nem pode ter muito nêutron. Tem que estar equilibrado. Quando o elemento tem 83 prótons no seu núcleo, ele sempre será radioativo. Então, de 83 para frente, sempre é radioativo. Embora ele possa ser radioativo com qualquer valor, desde que não tenha um equilíbrio entre prótons e nêutrons. Só que, ao chegar em 83, esse equilíbrio é impossível. Ele sempre será radioativo daí para frente. Tá legal? Então vamos lá. Para saber se ele é ou não é radioativo, a gente tem a chamada linha de estabilidade, que é essa linha azul que eu estou aqui passando com o mouse por cima.
tá? Até, até 20 prótons, até 20 prótons, a estabilidade é alcançada quando eu tenho 20 prótons e 20 nêutrons. Então, até 20 prótons, a proporção é um próton para um nêutron. A partir daí, eu tenho que seguir a linha de estabilidade, ó, que não é mais a reta, tá vendo? Ela vai se afastando da reta. Então, até 20, a proporção é 1 para 1. Depois de 20, morreu, tá? Depois de 20 o quê? Depois de 20 prótons, eu tenho que olhar na linha de estabilidade. Até 20, a proporção é 1 próton para 1 nêutron. Depois de 20, eu tenho que olhar na linha de estabilidade. E o que foi que eu falei agora há pouco? Quando chega em 83, acabou. 83 é o último elemento estável. A partir de 83, na verdade é 84 em diante, né? Até 83, o elemento ainda pode ser estável. A partir de 83 em diante, 84, 85, 86, 87, morreu. Então aqui, 83 é o último elemento estável. Tá legal? Então, Gustavo, como é que ele é estável? A relação entre prótons e nêutrons. Como é essa relação? Aí eu te digo, olha, até 20 prótons, a relação é um próton para um nêutron. Se eu tiver um próton para um nêutron, ele é estável. Se não for, ele já é radioativo. A partir de 20, quanto é? Tenho que olhar no gráfico. Tá certo? E a partir de 83, de 83 para lá, 83 é o último elemento estável. Depois dele, todo mundo sempre será radioativo. Legal? Então, pessoal, a radioatividade, você vai ter a força nuclear forte, o fenômeno nuclear, e lembrar que não depende de fatores físicos. Isso é muito importante, tá? Então a radioatividade não é alterada com a pressão, com a temperatura, tá? Com o catalisador, nada disso. Então a radioatividade não depende de fatores físicos. Minha água acabou e eu ainda estou no começo da aula. Então devia ter trazido a minha garrafa, né? Devia tentar trazer um copo, fui ser educado. Aí olha bem, Gustavo, toda vez que a gente fala de radioatividade, a gente diz que emite uma quantidade muito grande de energia. É só lembrar de bomba atômica, desses problemas todos. Por que isso? Vê, pessoal, a radioatividade é um fenômeno do núcleo, tá? Então, por que há tanta energia condensada nesse núcleo, pelo amor de Deus? Basta você calcular a densidade. A densidade do núcleo é a massa do núcleo pelo seu volume. Vou considerar a massa do núcleo sendo 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. A densidade vai ser o quê? Não é o volume do núcleo. O volume, eu vou considerar o núcleo sendo uma esfera. Então é 4 terços de πr ao cubo. Então, 4 terços, π é 3,14 e o raio do átomo eu vou considerar 1,2 vezes 10 a menos 15 metros. Quando eu fizer isso aí, a densidade do núcleo é na casa de 2 vezes 10 a 17 kg por metro cúbico. Eu acho que tu tá em casa aí, tu deve ter pensado assim, caramba, isso é muito grande. É, pessoal. Eu tô aqui, ó, com um livro de Chang, que é um livro de terceiro grau, e ele coloca aqui, ó, para demonstrar o quanto o núcleo é denso, ele escreve aqui, ó, para demonstrar a quase incompreensivelmente elevada densidade, foi sugerido que esta seria equivalente a empacotar a massa de todos os automóveis do mundo em um dedal. Dedal, bota no dedo aqui. Ou seja, é uma densidade estratosférica. É muito grande. Para tu ter uma ideia, a densidade da água é 1 kg por litro. Ou seja, ele é 10 a 14 vezes maior do que a densidade da água. Outro detalhe, o elemento mais denso da natureza é o ósmio, que a densidade dele é 22,4 kg por litro. Ou seja, 1 litro de ósmio pesaria 22,4 kg. Esse rapaz aí, o nosso núcleo, tem uma densidade de 2 vezes 10 a 17. Então, pessoal, todos os carros do mundo no dedal, toda a massa do carro do mundo no dedal, imagina como isso está tenso, como está apertado lá dentro. Quando ele quebra, ele libera uma grande energia.
Por isso que os fenômenos nucleares são envoltos em uma quantidade imensa de energia. É devido à densidade absurdamente grande do núcleo. Vamos lá, ainda como um grau de informação. Isso aí são os elementos que são radioativos, tá? Lembrando a você que a gente considera o elemento radioativo quando o isótopo dele mais comum for radioativo. Então, por exemplo, se eu lhe perguntasse assim, hidrogênio é radioativo? O hidrogênio está aqui, você diz, lógico que não, né? Mas o hidrogênio tem isótopo radioativo? Tem. O trítio, deutério, o trítio faz bomba de hidrogênio. Então, por que eu não considero então o hidrogênio radioativo? Porque na natureza tem mais hidrogênio comum, que não é radioativo, do que trítio, que é radioativo. Então eu considero um elemento radioativo quando o seu isótopo mais comum for radioativo. Outro detalhe importante, pessoal. A gente tem aqui, ó, 3 tipos de radiação. A alfa, então o núcleo quebrou, transmutou. O nome quebrou não é muito aceitável não, tá? É melhor o número transmutor. Então, o núcleo transmutor, ele pode liberar partícula alfa. Também, olha, alfa é chamada de raio alfa, tá? Ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, pessoal, ela é a partícula mais pesada. Temos a partícula beta, radiação beta, que é negativa. Ela tem a massa 0 e a carga -1. E temos a radiação gama. Eu não posso chamar gama de partícula. Anote aí, porque gama não tem massa nem tem carga. Gama é simplesmente radiação. Então aqui, ó, a alfa, beta e gama. Alfa tem carga +2, beta -1, gama não tem carga. Gama também não tem massa. Então é radiação eletromagnética, semelhante, por exemplo, à luz. Pessoal, como alfa é a mais pesada, então eu lhe pergunto, existem 2 coisas que a gente precisa pensar. Poder penetrante, que é caminhar no ar, e poder ionizante. Poder ionizante é carregar as partículas que estão ao seu redor. Aí eu lhe pergunto, alfa é a mais pesada de todas. Como ela é a mais pesada, ela vai ser a que mais dificuldade vai ter para se locomover no ar. Então, pessoal, a alfa é aquela que tem o quê? O menor poder de penetrar no ar. No entanto, ela tem o maior poder ionizante, tá? Ela, quando vai passando, vai levando todo mundo. Beta é intermediária. Já gama não tem nem massa nem carga. Então, ela voa muito, ela é muito leve. Não tem massa, nem tem carga. Mas, em compensação, ela também não ioniza. Então, alfa tem o maior poder ionizante e o menor poder de penetrar, menor poder penetrante. Gama tem o maior poder penetrante, mas tem o menor poder ionizante. Aí a gente tem aqui, ó, alfa é barrada por uma folha de papel. Beta é barrada pela mão. Gama passa pela mão, pela pele, pela madeira e para no chumbo. Raio-X para antes do chumbo. E nêutron passa até pelo chumbo. Então você vê, né, que existem tipos de radiação que vão tendo seus poderes de penetração, que é caminhar no ar. Logicamente, dessas alfa, beta e gama, a radiação que faz mais mal ao ser humano é a gama, porque penetra mais no organismo. Aí eu lhe falei, ó, não só tem 3 não, viu? Tem muitas, ó. Tem o fóton, elétron, neutrino, pósitron, quark, próton, nêutron, muon, pion. Então, várias e várias partículas. Lembrando que é importante que você lembre, que descubra que o nome elétron foi dado por Stoney, tá certo? Stoney. É bom que você lembre também que o nêutron foi descoberto em 1932 por Chadwick, tá? E aí tem um detalhe que a gente está com 24 minutos de aula, vou parar aqui só um minuto. Olha, Gilbert Lewis, Stoney, Pauli, Anderson, esses daí que descobriram partículas, tá? Todos ganharam o prêmio Nobel. Logicamente, você já deve saber que Marie Curie, Bohr e Rutherford, alfa e beta, tal, também ganharam o prêmio Nobel. Mas aí você vê lá embaixo, ó, pion, o último, radiação cósmica detectada na atmosfera. César
César Lattes era brasileiro. Ele é contemporâneo da maioria de nós. Ele viveu até recentemente, aí 10, 15 anos atrás. Então, César Lattes, que também, como qualquer outro que descobriu uma partícula, imaginava que seria agraciado por um prêmio Nobel. E, infelizmente, o prêmio Nobel, que é uma belíssima homenagem, não foi dado a César Lattes por motivos políticos, tá? Então, isso transformou César Lattes numa pessoa um pouco amarga. Mas ele é homenageado no Brasil pelos currículos, todos os currículos. Quando você for um profissional, você vai ter uma plataforma de currículo chamado plataforma Lattes, tá? Onde você tem todos os currículos e todos os projetos de cientistas brasileiros, tá? Então, só um pequeno detalhezinho pra gente aqui. Então aí, pessoal, radiação alfa são constituídos pela união de dois prótons e dois nêutrons, semelhante ao gás hélio, né? Possuem carga positiva e são barrados por uma folha de papel. Então agora aqui, ó, a gente tem urânio, emitiu alfa, olha aqui, virou tório. Lembra que eu falei? A radioatividade é um fenômeno do núcleo. Então, o elemento, ao emitir uma partícula radioativa, ele se transforma em outro. O urânio se transformou em tório. Então tá aqui, ó, a reação. O átomo pai é o urânio, o átomo filho é o tório. Tá legal? Beta são constituídas por um elétron, possuem carga negativa e são barrados por uma placa de alumínio de 5 milímetros e de chumbo de 1 milímetro de espessura. Então aí você tem a emissão do tório agora virando o elemento a partir da emissão da partícula beta. Se o beta for negativo, eu chamo de beta. Se for um beta positivo, a antimatéria, né, eu chamo de pósitron. Pósitron. Então beta negativo ou pósitron, que é a antimatéria de beta. E aí você deve estar pensando assim, Gustavo, e eu vou dizer, diz aí, fala aí para eu escutar. Tu tá me explicando que radioatividade é um fenômeno do núcleo. Eu falei isso mesmo. Se é um fenômeno do núcleo, no núcleo a gente só tem prótons e nêutrons. Eita, é verdade. De onde é que saiu então uma partícula beta que é negativa? Como é que saiu uma partícula negativa do núcleo, Gustavo? Gustavo, como é que saiu uma partícula negativa do núcleo? Calma, calma. Para isso temos a hipótese de Fermi. Lindíssimo isso. Fermi mostrou que a partícula beta, esta carga negativa, sai do núcleo porque ela é oriunda da quebra do nêutron. O nêutron é como se ele fosse um próton e um elétron juntos. Quando ele quebra, o que é que acontece? Ele ganhou, olha, quando ele quebra, ele libera o elétron em alta velocidade, que eu chamo de beta, e no núcleo fica a partícula alfa, ou seja, o próton, desculpa, fica o próton. Então quebrou o nêutron, beta é jogado para fora, o elétron é jogado para fora, vira beta, e no núcleo fica o que? O próton, tá? Então é como se o nêutron fosse formado por um próton e um elétron. Então de onde é que vem a partícula negativa? De onde é que vem beta? Como é que pode vir alguma coisa negativa do núcleo? Vem, querido, da quebra do nêutron. Então, lembre-se, tá certo? Lembre-se que você tem alfa, beta e gama. E que gama é o único que eu não posso chamar de partícula, porque nem tem massa, nem tem carga. Então é radiação eletromagnética semelhante à luz. Ó. Por essas características, ó, raio gama não são, tá certo? Tão energéticos, mas são extremamente penetrantes, porque não tem massa nem carga. São detidos somente por uma parede grossa de concreto ou por algum tipo de metal. Ele também é muito nocivo à saúde. Então, quais são as primeiras e principais emissões? Alfa, beta e gama. E aqui, pessoal, tem algo que é bem legal. Ó. O nêutron quebrou. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Origem da partícula. O nêutron quebrou, deu origem ao próton, ao elétron e à gama. Certinho? Então, 90% da velocidade da luz, tá?
é beta, gama é eletromagnética semelhante à luz e alfa é pesadão, tem de 5 a 10% da velocidade da luz, já é uma velocidade boa, né? Então, pessoal, a gente tem aqui, tá, poder de ionização, lembra o que é? Carregar as partículas com ele. Quem tem maior? Alfa, depois beta, depois gama. E tem o poder de que também, que a gente acabou de falar, o poder de penetração, que é caminhar no ar. Quem é que caminha mais no ar? Gama, depois beta, depois alfa. Gustavo, e os efeitos da radiação? Bom, os efeitos da radiação dependem da intensidade da radiação. Então, quanto maior a intensidade, pior vai ser o efeito, tá? O outro, da distância da fonte. É lógico que no acidente que aconteceu em Chernobyl, quem estava na usina sofreu muito mais do que quem estava em Moscou, bem longe de lá. Tá legal? E o outro, o tempo de exposição. Quanto mais tempo você sofrer de exposição à radiação, maior será o efeito. Esses três efeitos aí são fundamentais para você entender o fenômeno da radioatividade. Legal? Então, pessoal, a gente agora vai resolver algumas questões da nossa ficha, tá? Então vamos lá para a primeira questão que a gente vai resolver, que é a questão das questões de sala, né? Homenageando Nicolau Copérnico, o elemento químico de número atômico 112 poderá receber o nome de copernício, tá? Recebeu, né? Tendo 165 nêutrons, esse elemento sintetizado na Alemanha em 1996 poderá ser representado por, veja, isso aí é só para a gente dar o tiro de meta. Pessoal, quando a gente vai representar um elemento, lembre-se, o nome tem que ser em latim ou grego, né? Para poder facilitar, de preferência latim, que é uma língua entre aspas morta. E aí o que é que acontece? O elemento vai ter o seu símbolo, que pode ser uma letra maiúscula ou uma maiúscula e uma minúscula. Por exemplo, enxofre é S, nitrogênio é N, hidrogênio é H, cobre é Cu, ferro é Fe e assim vai, tá? Lembre-se que quando tiver duas letras, a segunda sempre é minúscula. Em cima, pessoal, tem o número de massa, abaixo tem o número atômico. Então aqui é o carbono 14,6, tem número de massa 14 e número de prótons, número atômico é o número de prótons, 6. Então quantos nêutrons ele tem, Gustavo? O número de nêutrons é eu pegar a massa e tirar os prótons. Se ele tem 14 de massa e 6 de próton, ele tem 8 nêutrons, tá? Então como é que vai ser o copernício aqui, vê? Ele tem número atômico 112, então aqui onde tem Z é 112. E o número de massa é a soma de 112 com 65. Aqui ó, dá 7, 7, 2, 2, 7, 7. Então, bora ver como é que ficaria. Z é 112, número de massa 165, então é só somar, dá 277. E aí como é que a gente representa esse rapaz na nossa querida letra C, tá? Então pessoal, não esqueça desse detalhe aí não, tá? Isso aqui é super importante de você lembrar. Aqui ó, só um detalhezinho, eu acho que teve um probleminha na hora que fez a imagem, e aí perdeu aqui um pedaço da imagem, mas espera aí que eu vou ajeitar para que a gente possa vê-la melhor, tá? Para que a gente possa vê-la melhor. Então pessoal, é bem interessante que a gente veja esse assunto, tá? Como algo que remonta muito a modelos atômicos. Você vai perceber isso, tá? Ele remonta muito ao modelo atômico. Tu lembra que quando a gente estudou modelo atômico, a gente precisava saber de quê? Qual foi o modelo atômico que começou a levar em consideração a radioatividade? Era o modelo de Rutherford. Então olha aí, ó, pessoal. O copernício, ó, 277, que é a massa, número atômico 112, tá aqui a sua representação na letra C. Então, primeira questão resolvida. Vamos para a segunda. Vamos lá. Enem. Olha aí, Enem. O avanço científico e tecnológico da física nuclear
permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos estáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Queridos amados, se eu estou falando de uma radiação que tem um alto poder penetrante, eu estou falando de quem? Quem é que tem o maior poder penetrante? Radiação gama, depois beta, por último, alfa. Então, logicamente, é gama, tá? Então aí você tem, ó, beta não tem o maior poder penetrante. E alfa muito menos. Alfa tem o menor poder penetrante e o maior poder ionizante, tá? Então, raio-x e radiação ultravioleta não são dos núcleos atômicos. São de onde? São da eletrosfera. Não são radioatividade. Então só poderia ser A, B ou C. Então é letra C, radiação gama, letra C. Certo? Questão muito tranquilazinha. Então, pessoal, bora lá para mais uma questão. Ele diz aí, ó: estudando o poder de penetração das emissões radioativas, nota-se que as radiações têm alto poder de penetração. Radiação gama, né? Podendo atravessar paredes de concreto. As radiações que conseguem atravessar tecidos de roupa, papelão, mas não atravessam paredes, provavelmente são as radiações beta. Já radiações alfa têm baixo poder de penetração, conseguindo atravessar objetos muito pouco espessos, como folha de papel, mas é barrado até pela mão. Então ficaria sendo como gama, beta e alfa, não é? Letra E. Então olha aí, ó, em 1899, um físico neozelandês chamado Ernest Rutherford, o mesmo do modelo atômico, né, que eu acabei de falar, trabalhava com Cavendish no laboratório de Cambridge, sob a direção de Thomson, do pudim de passas, tá? E aí ele começou a descobrir as radiações. Ele também, nessa época, teve Paul Villard, que eu acabei de falar, que tinha radiação gama. Então eles descobriram alfa e beta, e Paul Villard descobriu radiação gama. Então letra E para essa questão bem legal. Outra questão do Enem. Vamos lá. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor do que a radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filmes fotográficos e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada a seguir. Isso é uma imagem de uma radiografia por raio-x. Legal? Então vê, pessoal. Lembre-se, o raio-x, que não é radioatividade, passa e ele vai por onde for mais denso, por exemplo, o osso, um tumor macerado, tá? Onde for mais denso, ele vai bater e não vai passar. Então você está vendo aqui, ó, onde o raio não passou, tá? Aí você consegue ver os ossos, você consegue ver qualquer parte mais densa. Lembrando que isso é uma invenção invenção da natureza, né? Isso é uma descoberta de Röntgen. Então vamos lá ver, ó. Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção desta imagem, inclui: letra A, a absorção da radiação eletromagnética e consequente ionização dos átomos de cálcio, que se transforma em átomo de fósforo. Pessoal, eu vou discutir 32 milésimos de segundo. Se tu tirasse uma radiografia e os átomos de cálcio virassem fósforo, a pessoa entrava com osso e saía sem osso, né? Não tem nada a ver. Maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio do que por outros tipos de átomos. Não é a absorção da radiação, tá? Então, você vai ter aí, letra B, para os átomos de cálcio. Verdade, cálcio é cálcio, cálcio, cálcio. Letra C, maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que pelos átomos de cálcio. A gente só tem 10% de carbono no corpo. Cálcio é que forma os ossos, tá? D, maior refração, não tem sentido. E maior ionização das moléculas de água. Não. Então, letra B, a absorção do cálcio, foi o que eu acabei. Ele não passa pelo cálcio. Então, o que é mais duro, que é o osso, você vê.
foi absorvido. O que passou, o raio você não vê, tá? Então você só vê a parte que é absorvida. No caso aí só tem osso, é cálcio. Mas se tiver um tumor, é um material que tiver o tumor, tá? Então qual foi a letra? Letra B. Que bom, a próxima questão, a resposta já está aí, né? Que ótimo. Vê, a outra questão é enorme, a pergunta. Mas ele fala assim, no final a pergunta é exatamente essa. O decaimento do polônio para o chumbo é corretamente expressado por... Pessoal, 210 virou 206. Diminuiu quanto? 4. Se diminuiu 4 na massa, a única partícula que tem massa é alfa. Então só pode ter sido emitido uma partícula alfa. A resposta da questão é letra D. Só pode ter sido emitida uma partícula alfa. Então a resposta só pode ser letra D, que está aí nesse momentozinho aqui no seu slide, tá? O polônio, ao emitir alfa, virou chumbo. Só um detalhezinho que a gente vai até estudar nas próximas aulas. Aqui, ó. 206 com 4, 210. Aqui tem 210, ó. 82 com 2 dá 84. Aqui tem 84. Tem uma conservação de massa e de carga. Sempre. Legal? Então, pessoal, isso aí é que é a parte importante que eu queria falar. Então, vê bem. Lembre-se, a desintegração radioativa, ela pode acontecer pelo alfa, pela beta e pela gama. A alfa, o que é que vai acontecer, pessoal? Você vai ter diminuição da massa e diminuição da carga. Beta não vai mexer na massa e não vai, e vai aumentar 1 na carga. E gama não vai mexer nem na massa nem na carga. Isso é o objetivo da nossa próxima aula, dessa aula aqui que você está vendo, tá? Que vai ser uma aula com transmutação. Então, por enquanto, para a gente só interessa saber exatamente os meandros da radioatividade. Então, vamos lembrar agora. O que foi que eu falei de radioatividade? Radioatividade é um fenômeno do núcleo e exclusivamente do núcleo. Quando o elemento é radioativo, é porque ou ele tem muito próton, ele tem muito nêutron. Está um desacerto entre prótons e nêutrons. Isso aí fez com que a gente entendesse que qualquer elemento pode ser radioativo, tá? Qualquer elemento. Agora, até 20 prótons, o elemento não será radioativo se a proporção entre prótons e nêutrons for 1 para 1. A partir de 21 para cima, a gente tem que consultar a linha de estabilidade, olhar quantos prótons e quantos nêutrons tem. Em média, tu vai ver que é 3 nêutrons para 2 prótons. E chegou em 83, número atômico, que é o bismuto, a partir dele, depois dele, todo mundo é radioativo, não consegue mais ser estável. A gente também viu que quando o elemento é radioativo, quando o elemento emite radiação e ou partículas, ele faz isso para buscar a estabilidade. Então, se ele estiver acima da linha de estabilidade, quer dizer que ele tem muito nêutron, então ele emite beta. Se ele estiver abaixo da linha de estabilidade, quer dizer que ele tem muito próton, aí ele emite pósitron. E aí a gente também foi vendo que dessa eliminação sai alfa, beta e gama, sai outras, muitas outras, né? Mas que essas são as 3 principais radiações, onde alfa e beta são chamados de radiações particuladas e gama não pode ser chamada de particulada, porque nem tem massa nem tem carga. Outra coisa que a gente aprendeu hoje é de onde vem a radiação beta, porque beta é negativo e radioatividade é um fenômeno do núcleo. Então, como é que eu posso considerar que um elétron de beta saiu do núcleo? Eu só posso considerar isso se eu lhe disser o quê? A hipótese de Fermi. O que é que Fermi falou? Que o elétron, ele vem da quebra do nêutron. Tá? Então, vê bem, pessoal. Estamos terminando a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, né? A gente fala muito nessa aula, não tem como. A interação só é pelo WhatsApp. Então, aí, marca a aula, tá? No Instagram. E eu mando a ficha das 10. A ficha 10. São 10 semanas de revisão
com resolução e resposta. Tá bom, pessoal? Beijo para todo mundo. Espero que a gente em breve esteja aí se vendo, porque tá difícil, né, pessoal? Mas perseverança, tá bom? Então, tô por aqui, qualquer coisa me procura. Tá legal? Tchau, pessoal. Beijão. Maior prazer.